Conhecer e saber que não somos nada, isso ainda não é ser humilde. Isso é simplesmente não ser tolo, diz São Francisco de Sales. Há alguns domingos, nós começamos uma série de reflexões sobre a virtude da humildade, tomando por fundamento a escada da humildade de São Bento, que consiste na descrição que São Bento faz em sua regra monástica de 12 estados de alma distintos, nos quais o monge deve avançar a fim de atingir a perfeição nessa virtude. Mesmo que nós não estejamos submissos a uma regra religiosa, nós podemos tirar muito fruto da escada da humildade de São Bento, não apenas para a nossa vida particular, mas também para a nossa vida católica no apostolado. Afinal de contas, lá onde existem muitas faltas contra a caridade, é porque existem muitas faltas contra a humildade. A razão disso, caros fiéis, é muito simples. A humildade dispõe a nossa alma para a caridade. A humildade nos prepara para receber a caridade, na medida que ela remove os obstáculos da nossa alma. E esses obstáculos são a soberba e suas filhas. Então a humildade é como uma virtude de alicerce. Ela é o fundamento do edifício espiritual, de maneira que o edifício só pode subir e avançar se os alicerces forem sólidos e estáveis. Em outras palavras, quanto mais sólida a humildade numa alma, mais a caridade se desenvolve e produz frutos. A humildade pode ser definida como a verdade sobre as nossas relações com Deus, reconhecidas pela nossa inteligência, aceitas pela nossa vontade e realizadas em toda a nossa vida. É certo que nós todos temos qualidades naturais e realizações pessoais ou profissionais. Mas é ainda mais certo que nada disso seria possível sem a ação de Deus que nos cria, que nos tira do nada e que conserva a cada átomo do nosso ser, a cada instante da nossa vida, até o nosso último suspiro. Isso quer dizer que nenhuma das nossas qualidades e nenhum dos nossos méritos pessoais, nenhuma das nossas realizações pessoais seria possível sem a ação de Deus que nos cria e nos conserva. Nós já sabemos que o primeiro degrau da escada da humildade de São Bento consiste no temor de Deus, pelo qual um cristão percebe, sob a luz da graça, que ele vive como se Deus não existisse, afundado em pecados graves, sem se preocupar com o dia do juízo. No segundo degrau, o cristão aprende a não amar a própria vontade. Ou seja, o cristão começa a fazer mortificação, a fim de combater as raízes que o pecado depositou em sua alma. Afinal, de nada adianta combater o pecado sem combater também as raízes do pecado. De nada adianta evitar o pecado e não evitar também as ocasiões perigosas de pecado. Por esse motivo, os dois primeiros degraus da humildade são inseparáveis. Não é possível permanecer no primeiro sem lutar para se chegar no segundo. Não é possível o desapego efetivo do pecado sem o desapego afetivo, isto é,
sem combater os vícios, sem contrariar a própria vontade, viciada pelos pecados habituais. Porém, de todas as mortificações que podemos fazer, nada é mais eficaz do que o exercício da presença de Deus. De fato, caros fiéis, cada degrau da humildade na escada de São Bento nada mais é do que o avanço progressivo da alma na presença de Deus. Entre os condenados do inferno, que estão privados para sempre da visão de Deus, e os santos do céu, que estão confirmados para sempre na visão de Deus, face a face, nós aqui na terra, ou avançamos, ou nos afastamos da presença de Deus. Isso quer dizer que o progresso da vida espiritual equivale ao progresso da nossa recordação da presença de Deus, da vontade de Deus, dos desígnios de Deus em nossa vida, a fim de conformar a nossa vida ao plano amoroso que Ele tem para cada um de nós. É por isso que a conversão consiste numa luz, numa graça, pela qual nós nos recordamos dos direitos de Deus e de que vivemos ainda em desacordo com esses direitos. Mas, se avançamos na vida espiritual, essa luz, essa graça se torna mais viva, mais intensa, até chegarmos numa recordação habitual e amorosa da presença de Deus, o que é próprio das almas contemplativas. Nesse sentido, onde estão, quem são essas almas contemplativas, senão almas que um dia estiveram onde nós estamos, que um dia estiveram esquecidas da vontade de Deus, mas que procuraram fazer algo que nós ainda não fazemos. Ou seja, essas almas procuraram se manter na presença de Deus, o tanto quanto possível, até que esse exercício da presença de Deus se tornou um hábito que molda a vida, pois quem se recorda sempre de Deus não tem dificuldades para cumprir a sua vontade. É por isso que São Jerônimo ensina: a lembrança de Deus exclui todo o pecado. De fato, quanto mais esquecidos de Deus, mais fácil se torna cometer pecados e afundar-se em pecados. Porém, quanto mais habitual e mais viva for a nossa lembrança de Deus, mais difícil se torna o pecado. Então devemos refletir bem: onde está a nossa recordação da presença de Deus em nosso cotidiano? Pois quem nunca, ou quase nunca, se recorda de Deus ao longo do dia, está praticamente sem freios para cair no pecado. É por esse motivo que de todas as mortificações que podemos fazer, nada é mais eficaz do que o exercício da presença de Deus. Quem pensa em Deus, quem se recorda da sua presença, dos seus desígnios, do excesso do seu amor por nós, esse alguém foge do pecado e das ocasiões perigosas de pecado, sem grande esforço. E, na verdade, o exercício da presença de Deus não deveria ser uma prática reservada a almas de muita oração ou a almas contemplativas.
Deveria ser uma prática comum de todos os cristãos. Porque Deus não nos quer pela metade. Deus nos quer por inteiro. Ele não quer apenas as nossas obras. Ele quer que lhe dediquemos também os nossos pensamentos. Então, o exercício da presença de Deus nada mais é do que a santificação constante dos pensamentos. Quando começamos a praticar esse exercício, logo nos damos conta de quantos pensamentos intrusivos, inúteis, perigosos e inclusive pecaminosos circulam em nossa inteligência ao longo do dia, assim como imagens inúteis, perigosas ou pecaminosas circulam em nossa imaginação. Portanto, quando fazemos o esforço de pensar mais em Deus ao longo do dia, descobrimos que o nosso interior, que a nossa inteligência e a nossa imaginação não pertencem a Deus. E que o espírito demoníaco circula com muita liberdade em nosso interior, sugerindo toda espécie de maus pensamentos contra a caridade, contra a castidade, contra a humildade e assim por diante. Por isso, o exercício da presença de Deus é uma verdadeira necessidade para todo cristão. Deus tem direito aos nossos pensamentos. Nós não podemos avançar na escada da humildade sem devolver a Deus o direito sobre os nossos pensamentos. Além dos maus pensamentos, nós também somos vítimas ao longo do dia do mau humor, dos maus sentimentos, irritação, mágoa, abatimento, angústia. Sentimentos que às vezes têm alguma causa, outras vezes não têm causa nenhuma, mas corroem a nossa vida pessoal e as nossas relações com o próximo. Contra esses sentimentos desordenados, o exercício da presença de Deus também é um remédio muito eficaz, porque nos põe sob a luz da fé. E a fé nos ensina que Deus nos vê, que Deus nos ama, que Deus não nos abandona, que Deus nos espera na Eucaristia. E por isso não há motivos para alimentar o mau humor e os maus sentimentos. Portanto, caros fiéis, o exercício da presença de Deus não deve ser o privilégio de poucas almas, mas uma prática comum a todos os cristãos. Deus tem direito aos nossos pensamentos. Ele tem direito aos nossos sentimentos. O nosso interior deve ser uma morada menos indigna da sua presença. A nossa inteligência, a nossa imaginação e os nossos afetos não podem ser um campo aberto para a circulação do espírito diabólico, mas um jardim fechado para a presença do Espírito Santo e de suas santas inspirações. Esse exercício é tão importante que um autor espiritual ensina: a alma piedosa que não adota entre suas práticas diárias de devoção o exercício da presença de Deus, essa alma só fará, na melhor das hipóteses, progressos lentos e insignificantes na vida espiritual. Porém, continua o autor, é provável que sua vida espiritual seja apenas um cair e levantar contínuo, sem real progresso. Ainda deverá essa alma julgar-se feliz, se não sucumbir a uma quase incurável tibieza.
Em outras palavras, caros fiéis, ou nós fazemos o esforço de recordar-nos da presença de Deus ao longo do dia, ou então outros objetos irão invadir a nossa imaginação, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, expulsando aqueles bons propósitos da oração da manhã. Então, sem o exercício da presença de Deus, não temos nenhuma garantia de progresso na vida espiritual. Mas então, como praticar esse exercício tão necessário para todos nós? Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer que há certos trabalhos, há certas atividades que não ocupam toda a nossa atenção, mas que deixam uma parte do nosso espírito desocupada. Então, se temos oportunidade de pensar em algo enquanto fazemos, por exemplo, uma atividade manual ou uma caminhada, se temos oportunidade de pensar em algo, ao invés de entregarmos o nosso espírito a pensamentos intrusivos, inúteis, perigosos e inclusive pecaminosos, devemos fazer o esforço de devolver os nossos pensamentos a Deus, que tanto nos ama e que tanto pensou em nós. Então, o primeiro passo no exercício da presença de Deus é reconhecer que nós podemos sim pensar em Deus muitas vezes ao longo do dia. E apenas não pensamos porque temos um apego desordenado às nossas opiniões sobre as pessoas e as coisas. Pensamos em tudo, julgamos a todos, deixamos que a tristeza ou a raiva invadam a nossa alma, mas não pensamos em Deus, como se Ele não estivesse presente, vendo e ouvindo tudo. Em seguida, devemos reconhecer também que nós podemos pensar em Deus diversas vezes por dia nas pausas de um trabalho que exige toda a nossa atenção, como o estudo. Como ninguém consegue manter a sua atenção fixa no objeto por longos períodos, como todos nós precisamos dar pausas ao trabalho intelectual, durante essas pausas, podemos muito bem elevar o espírito até Deus e recordar a sua presença. Se esse hábito for adquirido, logo um cristão perceberá que ele pensou em Deus talvez dezenas de vezes por dia, simplesmente porque se recordou de Deus a cada pausa no estudo ou no trabalho, ou então porque acrescentou pequenas pausas, pequenas interrupções, que não prejudicam o trabalho, apenas para elevar o pensamento até Deus e renovar o propósito de fazer todas as coisas para a sua maior glória. Quando um cristão adquire o hábito de pensar em Deus ao longo do dia, ele se dá conta que pensar em Deus que está presente nos conduz a falar com esse Deus presente. Então, logo o exercício da presença de Deus se converte numa prece contínua, numa oração contínua, que é a nossa melhor defesa contra as tentações, pois significa que estamos vigilantes o tanto quanto possível para não permitir a entrada de nenhuma tentação em nossa alma. E como podemos praticar o exercício da presença de Deus? Ou melhor, no que devemos pensar? Durante o trabalho manual, nas pausas do estudo ou do trabalho, por exemplo,
Podemos pensar ou na presença de Deus em nossa alma, pela graça santificante, que faz da nossa alma seu templo e quer que nós lhe façamos companhia. Ou então podemos pensar na presença de nosso Senhor na Eucaristia, que aguarda a nossa próxima comunhão para santificar a nossa alma, que espera a nossa visita e que é visitado por tão poucos, sendo que nós podemos visitá-lo mesmo espiritualmente, pensando em Jesus presente na Eucaristia. Ou ainda podemos pensar num atributo de Deus, na sua misericórdia, na sua bondade infinita. Ou melhor, podemos pensar o quanto Ele já foi misericordioso conosco até o dia de hoje, deixando que nós permanecêssemos vivos, quando não faltaram motivos para que a nossa vida já tivesse terminado, porque somos grandes pecadores. Vivemos boa parte da nossa vida esquecidos de Deus, desperdiçamos boa parte da nossa vida no pecado. É por misericórdia que Deus ainda nos dá tempo. Se um cristão adquirir o hábito de pensar inúmeras vezes por dia na misericórdia de Deus, que lhe dá vida, que lhe dá tempo para a correção da própria vida, esse cristão perceberá que a luz da fé dará um aspecto todo novo aos problemas e dificuldades do cotidiano, porque nós veremos a nossa vida com um olhar sobrenatural. Nós veremos não apenas problemas ou dificuldades, mas oportunidades que a providência nos dá para associarmos-nos ao mistério da paixão. E, na verdade, a razão pela qual os cristãos, a maioria dos cristãos, vive tão insatisfeita com a própria vida, é que os cristãos nunca pensam em Deus a não ser quando rezam, sendo que nós rezamos muito pouco. Então precisamos corrigir isso, pensando muitas vezes em Deus, sempre que possível, pensando no seu amor excessivo para conosco, na sua bondade sem limites para conosco, na sua misericórdia invencível para conosco, a fim de que tenhamos um olhar sobrenatural para a nossa vida, expulsando assim os pensamentos e sentimentos invasivos e deixando que as inspirações do Espírito Santo governem, por fim, a nossa vida. Mas há um último obstáculo contra o exercício da presença de Deus, que nós não podemos ignorar: o uso excessivo do celular. Já dizia um abade beneditino que o celular hoje ocupa o lugar que cabia ao Espírito Santo em nossa vida. Então, se não podemos mais viver sem ele, devemos mesmo assim pôr limites no uso excessivo do celular e das redes sociais, que tanto prejudicam a nossa oração, os deveres de Estado e inclusive o nosso tempo de sono. Nesse sentido, nada melhor do que unir o exercício da presença de Deus ao uso do celular. Quando tomamos o celular em nossa mão, antes de abrir uma notificação, antes de acessar uma rede social, façamos o exercício da presença de Deus. Pensemos em nosso Senhor, no amor que Ele nos manifesta na Eucaristia. E esse pensamento, quando bem feito, produzirá em nossa alma o temor de Deus, o temor de ofendê-lo com o uso desordenado e pecaminoso das redes sociais. Talvez o pensamento da presença de Deus nos convença a sequer abrir uma página.
e empregar o nosso tempo em algo mais oportuno para a nossa alma. Portanto, caros fiéis, o progresso da humildade é o progresso da nossa recordação da presença de Deus. Não há melhor mortificação do que pensar frequentemente em Deus, a fim de expulsar pensamentos, imagens e sentimentos que são contrários à presença do Espírito Santo em nossa alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.